Paz de Cristo a todos, amém? Glória a Deus. Mais um dia o Senhor reservou para nós, para que possamos engrandecer o Teu nome e glorificar o nome do nosso Deus. A igreja podia abrir a Bíblia aí no livro de 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 4, desculpa. Samuel, capítulo 4, do verso 17 ao 22, amém? 1 Samuel 4, do 17 ao 22. Quem crer que Deus está aqui, amém? Glória a Deus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Ele está aqui, Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Amém? 1 Samuel 4, do 17 ao 22, diz assim: O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéia, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: Não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: A glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada, e por causa da morte do seu sogro e do marido. E ainda acrescentou: A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Amém? Podeis assentar. Bendito Deus e Pai, te louvo, te glorifico e te exalto por mais uma vez, Senhor. Tu estás conosco, tem nos fortalecido e nos ajudado. Fala conosco, ó Pai. Na noite desse dia, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser repreendidos por Ti, Senhor. Queremos ser ajudados pela Tua forte mão. Senhor, que possamos abrir o nosso coração na noite desse dia para ouvir a Tua voz, Senhor. Que as nossas atenções venham sair lá de fora e venham estar voltadas aqui para dentro, para que possamos, ó Deus, Te entender e compreender e praticar a Sua vontade, Pai. Fala conosco na noite desse dia. Não queremos ouvir aquilo que queremos, Pai. Queremos ouvir aquilo que Tu queres para nós. Corrija-nos, ó Deus. Ajuda-nos, fortalece-nos. Tira-nos, ó Deus, do conforto da nossa vida e traga-nos, ó Deus, para a batalha diária espiritual, para que possamos vencer e ir para o céu. Ser conosco nessa noite, Pai, é a oração que eu faço a Ti e creio, Pai, da nossa vitória em nome de Jesus. Amém. A história de Ofni, Finéia, Ana, Samuel e o sacerdote Eli, eu queria começar essa história pelo fim, como eu li aqui com vocês acerca
do final da trajetória desse sacerdote Ofni e Finéia, o final da trajetória do sacerdote Eli, o final da trajetória da sua nora e o nome dado a esse menino, Icabô ou Icabode, foi-se a glória de Deus. Já imaginou seu filho levando o nome, dizendo que a glória de Deus foi tomada, foi embora? Então eu comecei pelo fim da história desses personagens. Esses personagens giram em torno essa história gira em torno, em cima desses personagens. Vou fazer apenas um panorama em cima da vida deles, sobre a vida de Eli, do sacerdote Samuel, profeta, sacerdote e depois juiz, sobre a vida de Ana, sobre a vida de Ofni e Finéia. O que aconteceu, o que estava acontecendo para que essas pessoas tivessem essas histórias terríveis? O que aconteceu com a vida de Ofni e Finéia? O que estava acontecendo na história do sacerdote Eli? O que a nora do sacerdote Eli fez para que ela pudesse morrer? O que o sacerdote Eli fazia no seu trabalho sacerdotal? Qual era o dever do sacerdote Eli? Por que ele estava sendo tão omisso com a situação dos seus filhos? O que aconteceu com essas pessoas? Então vamos ao panorama, vamos até o início dessa história, que começa com o sacerdote, o profeta, sacerdote e juiz, que é Samuel. Samuel ainda não tinha nascido quando os pecados dos filhos de Eli estavam ocorrendo sobre as terras de Israel. Samuel, ele não era nem para nascer, porque a sua mãe Ana era estéril. Samuel não fazia parte da história da bagunça que estava o estado da casa de Deus na época do sacerdote Eli, de Ofni e Finéia. Como estava o estado emocional, como estava o estado político e como estava o estado democrático da vida desses sacerdotes, Eli, Ofni e Finéia. O sacerdote, ele, ao invés de fazer o trabalho ao qual Deus mandava ele fazer, os filhos de Eli faziam o trabalho diferente. Deus já tinha decretado um juízo sobre a vida do sacerdote Eli, dizendo que para que ele botasse um freio, para que ele segurasse a vida dos seus filhos, a forma que eles estavam ministrando a casa do Senhor, mas o profeta, o sacerdote Eli, estava sendo omisso. Então, existia em Israel Eucana, Ana e Penina. Eucana era o marido, Ana era uma das mulheres que era estéril, e Penina, a segunda mulher de Eucana. A história diz que Penina zombava de Samuel, de Ana, porque ela era estéril, e Penina tinha muitos filhos. A história diz que Ana, não suportando aquilo, quando ia subir para prestar culto ao Senhor, ela chorava pedindo a Deus um filho, para que Deus lhe concedesse, abrisse a sua madre e concedesse a ela um filho, porque ela era humilhada por causa de Penina. Então Deus resolveu abençoar a vida dessa mulher, que clamava a Deus por um filho. E Deus também vendo a história de Israel, como os sacerdotes procediam na casa de Deus, Deus resolveu abençoar Ana. Mas Ana fez um voto com Deus. Ela falou para Deus, se Deus abençoasse, abrisse a madre dela, ela iria entregar esse garoto depois que ele desmamasse para trabalhar na casa do Senhor. Como estava o estado da vida dessa mulher, sendo zombada pela outra mulher do seu marido? A palavra de Deus diz que Eucana, sabendo do problema da sua mulher, quando ia oferecer sacrifício, ele oferecia 2 vezes a mais por causa de Ana, porque ele também a amava e a amava muito. A história começa assim, eu comecei pelo final, mas quero ir lá no início para você entender por que isso aconteceu com a casa de Eli.
Talvez você pode estar pensando aí onde você está, por que isso está acontecendo com a minha casa hoje? Por que isso está acontecendo hoje com a minha família? Todo problema existe uma raiz, e você tem que ir lá na raiz para bloquear o problema e resolver esse problema. A raiz do problema da casa de Eli eram os seus filhos, os pecados dos seus filhos e a sua omissão. Então a história leva Samuel, Samuel nasce, é desmamado e é entregue como ajudante do sacerdote Eli. E ali começa a história desse pequeno juiz, sacerdote e profeta na casa do Deus. E como eu não tinha falado, já quero comentar, o tema da mensagem de hoje é o comodismo. Amém? Podemos repetir? Comodismo. Amém? As causas do comodismo, você sabe? Acho que todos nós sabemos as causas do comodismo. O profeta Samuel diz a palavra de Deus que ele iria crescendo diante do Senhor. E Deus abençoava, dava visão. E uma certa feita, o sacerdote Eli, aonde ele de costume deitava para dormir do lado da arca da aliança, dentro do santo dos santos, Deus chamou o menino e disse: Samuel, Samuel. Samuel se levantou, foi na direção do sacerdote Eli, achando que o sacerdote estava te chamando. E o sacerdote Eli falou: não sou eu que estou te chamando, volte a dormir. Assim Deus muitas das vezes faz conosco, nas nossas madrugadas, para que possamos acordar para orar. E outra vez Deus chamou o menino: Samuel, Samuel. E ele foi correndo ao encontro do sacerdote Eli. E o sacerdote Eli falou: não estou te chamando. A próxima vez que te chamar, Samuel, fala assim: eis-me aqui, Senhor. E assim aconteceu. E Deus chamou novamente Samuel. E Samuel falou: eis-me aqui, Senhor. E Deus lhe deu uma visão e falou com Samuel acerca da casa de Eli. Amém? A casa de Eli tinha um problema, que era Ofne e Finéia e seus pecados na forma de ministrar o sacerdócio na casa de Deus. Na casa de Ana tinha outro problema, que era o problema da esterilidade de Ana, era o problema de Penina zombando de Ana, e o problema do seu marido Eucana, sem saber o que fazer. Aleluia. Talvez na sua casa também tenha um problema, e como eu já disse, existe uma raiz para esse problema. Tinha um problema na casa de Ana, foi resolvido porque ela buscou a Deus, e Deus abriu a sua madre. A palavra de Deus diz que ela teve mais 3 meninos e 2 meninas, então dá total de 6 filhos. Deus resolveu o problema de Ana. Na casa de Eli tinha um problema, que eram os pecados de Ofne e Finéia. Então Deus foi lá e falou com o profeta, com o sacerdote Eli. Primeiro falou com ele pela redondeza dos boatos que existiam ali naquele lugar, falando da forma que os seus filhos ministravam diante da casa de Deus. Depois Deus usou um menino em revelação, em visão, e falou com ele que ele iria tirar, distinguir, iria apagar a história do profeta, do sacerdote Eli e da sua descendência da história, porque ele estava sendo omisso na forma de corrigir os seus filhos. Aleluia. E assim Deus falou com ele através do menino também. E logo depois Deus levantou um profeta, foi até o sacerdote e falou com ele: arruma a tua casa, porque a sua casa está assim, está assado, e vai vir juízo sobre a sua casa. Deus alertou uma vez, alertou 2 vezes, alertou 3 vezes, e o sacerdote falou assim: seja feita conforme a palavra de Deus. Ele enquadrou o profeta, o menino, e disse para ele: conta-me tudo, o que Deus tem te falado essa noite. E ele dentro de si falou assim: seja feito conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ele era gordo, que o sacerdote,
era gordo e já era avançado de idade. E ele estava sendo omisso diante da casa de Deus. E assim a história vem prosseguindo até chegar no final da história do sacerdote Eli e de Ofni e Finéia. E o profeta Samuel iria crescendo na casa do Senhor, e os pecados de Ofni e Finéia continuavam dentro da casa de Deus. Para você ter uma ideia, existiam regras para você ministrar dentro do sacerdócio. Então ele não queria carne cozida. O sacerdote Ofni e Finéia pediu ao seu ajudante: vai na hora do sacrifício, vai dentro do caldeirão, espeta com um garfo de 3 dentes, tira a carne, não deixa ela cozinhar, arranca ela crua. Ele não queria cozida, ele queria carne assada. Então ele tirava a carne do sacrifício e levava até para Ofni e Finéia. Ofni e Finéia ia lá, fazia um churrasco. Ele não queria carne cozida. Os outros pecados era a prostituição, a forma que ele tratava as mulheres que serviam com ele. Eles faziam bacanais com aquelas mulheres à porta da tenda do Senhor. Então Deus trouxe juízo sobre aquela família. E assim foi indo. E o comodismo do seu pai, Eli, de não corrigir os seus filhos, de não trazer juízo sobre a vida dos seus filhos, é que causou isso tudo com a sua família. Ele morreu, seus filhos morreram, a arca de Deus foi tomada, a sua nora morreu, e o seu neto recebeu o nome de Icabô. Foi-se a glória de Deus. Aleluia. Então, quando o comodismo vem sobre a nossa vida, Deus ressuscita inimigos que estavam adormecidos. E você conhece os seus inimigos. Eu conheço os meus inimigos. Todos nós conhecemos os nossos inimigos que estavam adormecidos. As causas do comodismo: quando tudo está indo bem. Quando tudo está indo bem na sua vida, você começa a se acomodar. Tem um hino eu esqueci o nome dela agora, que diz assim, ó: cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição. Ela cantando esse hino me faz lembrar que muitas das vezes, quando você tem uma vitória, entra o comodismo. Aleluia. E muitas das vezes, quando nós estamos bens, o comodismo nos alcança. Contas pagas, tranquilidade financeira. Então você fala assim: essa área não vai me afetar. Eu não estou dizendo que você não deve ter contas pagas e nem comodidade financeira. Eu estou dizendo que isso pode trazer para a sua vida o comodismo. A sua saúde muitas das vezes está indo bem e você deixa o comodismo abater. Não se previne, não faz um exercício, não come uma boa comida. Então você fala assim: não, minha saúde está bem. Se o médico chegar e dizer para você: se você não parar de comer determinadas coisas, durante 3 meses você vai morrer. Você muda de uma hora para outra toda a sua forma de alimentação. Se o médico falar para você: ó, você só tem 1 semana de vida, se você não parar de fazer determinadas coisas e ter uma vida sedentária, você vai morrer. Você vai mudar a sua forma de viver radicalmente, de uma hora para outra, porque você não quer morrer. Então, quando tudo está indo bem, é uma tendência do ser humano se acomodar. Quando você tem uma tranquilidade do emprego, um emprego tranquilo, então você fala: não, eu sou bem empregado, eu sou um funcionário público, eu sou concursado, o salário entra todo mês. Veja aí os funcionários públicos do estado do Rio de Janeiro como estão. 13º atrasado, salários atrasados, e muitos agora eu creio que estão arregaçando as mangas e indo para a forma informal de arrumar dinheiro, e indo trabalhar de outra forma, mas tempo atrás eles não pensavam nisso. Entrava certinho na sua renda, estava tudo tranquilo, a tranquilidade da família estava bem, porque tinha um bom emprego. Aí entrou o quê?
comodismo. Na área espiritual não é diferente. Quando você pensa que tudo vai bem, quando você pensa que tudo está legal, aí vem o quê? O inimigo para tentar te abater. Mas eu tenho uma palavra para você essa noite. O inimigo ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Porque nós estamos aqui em uma guerra. A guerra, alguns vão se abater, vai ter alguns que vão cair, mas nós iremos lá e vamos levantar. A batalha talvez você pode perder hoje, mas a guerra é sua, a vitória é sua. Eu creio isso em nome de Jesus, porque só quem entende de vitória é quem entra numa guerra. Se você não lutou uma guerra, você não entende de vitória. Uma das pessoas mais honradas dentro das Forças Armadas são os ex-combatentes, porque eles foram lá, lutaram e voltaram vivos e estão de pé. Se você for ver nos desfiles militares, você vai entender e compreender por que aqueles velhinhos estão lá. É porque eles foram lá, lutaram e voltaram vivos e são honrados por isso. Muitos entram nas Forças Armadas, nunca foram em uma guerra, e eles vão e voltam. Mas eu quero te dizer uma coisa: no mundo espiritual nós estamos em uma guerra. A batalha está sendo travada agora. A potestade maligna, se nós não podemos ver, mas a batalha está sendo travada lá em cima, por você estar sentado aí hoje. Por você sair da sua casa até chegar aqui para ouvir um louvor, uma mensagem, uma palavra. Grandes batalhas foram travadas. Talvez muitos perderam a batalha, têm perdido a batalha, mas a guerra ainda não terminou. Jesus ainda não voltou. Porque eu comecei pelo fim da história. Não importa como você começou. O que importa é no meado da sua caminhada e o fim dela. Nós sabemos que no meado da caminhada do sacerdote Eli, ele poderia mudar o quadro da tomada da Arca da Aliança e da morte dos seus filhos, e do seu neto nascer com aquele nome e da sua nora morrer, e de até ele mesmo estar vivo, mas ele preferiu ser omisso e entrar no comodismo. Aleluia. A palavra de Deus diz que Deus ressuscitou inimigo de Israel contra os sacerdotes. Diz a palavra de Deus que os filisteus se levantaram para ir contra Deus, contra o povo de Israel. A palavra de Deus diz que primeiro foram uma quantidade de... Verso 2, capítulo 4, verso 2. De guerreiro para disputar contra os filisteus, que diz assim: os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. Intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Talvez o atalaia lá na sua guarita olhou assim e o guerreiro perguntou: quantos são? O atalaia talvez respondia assim: são 1.000, então vamos mandar 3 por 1, vamos mandar 4.000 para vencer a batalha. O historiador Flávio Joséfo diz que cada filisteu matava 3 israelitas. Então ele mandou 4.000 para a batalha. Vamos destruir agora os filisteus. A palavra de Deus diz que os 4.000 que foram derrotados pela mão dos filisteus. Inimigos que se levantaram porque o sacerdote Eli, Ofni e Finéia se acomodaram. Comodismo. Então a palavra de Deus diz no verso 3: quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéia, acompanharam a arca da aliança de Deus.
Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Outro detalhe é que nem tudo que faz barulho, Deus está no meio. Diz a palavra de Deus que o chão tremeu. E eles ficaram com medo, ficaram perplexos, os seus joelhos tremeram, porque eles sabiam da história do Deus de Israel. Os males que o Deus de Israel causou lá no Egito. Então ele falou, os deuses repousaram sobre Israel. Nem tudo que faz barulho, Deus está no meio. A palavra de Deus diz que Isaías entrou numa caverna em depressão, com medo daquela prostituta. E a palavra de Deus diz que Deus não se revelou no vento, nem na tempestade, nem no furacão. Deus se revelou a ele através de uma brisa suave para falar com Elias. Vamos adiante. Os filisteus ouviram os gritos e perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor vieram para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? Quem são os deuses que feriram todas as espécies de praga do deserto? E então eles disseram: sejam fortes, filisteu, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. Aleluia. Eu servi na infantaria durante 8 anos. E a infantaria é aquela que vai na frente, enfrentando homem a homem. Hoje em dia já tem os aviões, os caças lançam mísseis, primeiro destrói e depois vai a infantaria. A infantaria antigamente era a primeira na batalha, era ela que encarava. Perderam 30.000 homens. Como eu disse, cada um filisteu matava 3 homens dos hebreus. O comodismo de Ofni e Finé e de Elias fez a arca de Deus ser tomada. A glória de Deus foi tomada dos hebreus. E a glória de Deus, talvez em sua vida também foi tomada. O Salmo 51, se eu não me engano, o verso 10, o salmista Davi diz assim, ó: volta a dar-me a alegria da salvação. Talvez você está aí por estar, mas você perdeu a alegria da salvação. Talvez você está aí essa noite, mas a arca de Deus da sua vida foi tomada pelos filisteus. Aquela alegria que você tinha não tem mais. Aquele desejo, aquele prazer que um dia você teve não tem mais. Aquela vontade de fazer as coisas para o Senhor, hoje você faz por obrigação, mas aquele desejo foi embora, não tem mais. Mas há poder no nome de Jesus, que a alegria de Deus, que a arca de Deus vai voltar para Siló. Vai voltar para os hebreus, vai voltar para a sua vida, e a alegria da salvação vai voltar para a sua vida também. Aleluia, eu creio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. As causas do comodismo, aleluia, uma boa conta bancária. Irmão Vanderlei, é pecado ter uma boa conta bancária? Claro que não. É pecado ter dinheiro? É claro que não. O problema é o que você vai fazer com essa boa conta bancária e o que você vai fazer com o dinheiro. O dinheiro, ele vai te trazer uma tranquilidade financeira, mas você não pode amar o dinheiro. O dinheiro vai te trazer uma tranquilidade para a sua casa, para a sua família, para aqueles que estão ao seu redor. Às vezes muitos fazem isso, mas ele não pode te dominar. Mas muitos têm uma boa conta bancária e se acomoda. Aleluia.
se acomoda, eu tiro por mim. Hoje eu estava até comentando com o pastor que essa caminhada que fizemos hoje, se eu fizesse algum tempo atrás de carro, há 1 ano e meio mais ou menos atrás, eu ia estar com a língua de fora, porque a minha mulher testemunha, eu ia na padaria, eu ia de carro. Eu ia na esquina de casa, eu ia de carro. Eu não saía de casa a pé, aonde eu ia de carro. Às vezes até para trabalhar eu ia de carro, porque é costume, é normal quando você tem um veículo, você querer estar com ele. Eu não andava a pé. E hoje eu não sinto, porque eu ando todos os dias, daqui até Santa Luzia, de Santa Luzia para casa, eu não sinto mais essa subida aqui. O carro trazia conforto e comodismo para mim. Eu não estou dizendo que você não deve ter carro, que você tem um carro e zero. Aleluia. Mas às vezes nós nos acomodamos. No início só a graça. Para subir essa subida aqui, eu falava, meu Deus do céu, que coisa ruim andar a pé. Olha, tá rindo? Que coisa ruim. Eu não saía de casa sem o carro. Mas hoje eu estou acostumado, eu vou em Santa Luzia, volto, porque eu já acostumei a andar um pouco a pé. Mas trazia comodismo para a minha vida. Mas é normal, gente, você ter o carro, querer ali, não, vou lá rapidinho. O tempo que você faz em 20 minutos, você faz em 5, às vezes 10, né? Aonde você vai, acho que faz meia hora, você chega lá, faz rapidinho, em 5 minutinhos, correndo um pouquinho mais. Por que eu vou gastar a minha saúde, né? Porque eu vou me sacrificar para ir lá e voltar, ficar todo suado, todo sujo, se eu posso ir lá rapidinho de carro e voltar. Então o comodismo muitas das vezes faz isso. A conta bancária é o que você vai fazer com ela. Muitas das vezes você tem uma boa conta bancária, mas a conta bancária vai te trazer um certo comodismo para a sua vida, de você não querer fazer mais nada para Deus. Para que eu vou na igreja? Já tenho um bom emprego? Para que eu vou na igreja? Minha saúde está bem. Para que eu vou na igreja? As minhas contas já estão pagas. Eu vou na igreja, o que eu pedi a Deus, Deus me deu. Agora que Ele me deu, eu não vou fazer mais nada para Deus. Deus vai ressuscitar inimigos contra a sua vida para você sair do comodismo, da zona de conforto. Porque Deus não quer você parado, Deus quer você trabalhando para Ele, amém? Deus não quer você sentado, Deus quer você de pé. Eu creio num Deus que... Eu estava conversando ali no início do culto com um pastor. A forma que Deus age é diferente da nossa. Os planos de Deus são diferentes dos nossos. Às vezes o que Deus faz com a nossa vida, nós que não queremos que aquilo acontecesse, mas quando você for ver lá na frente, foi bem ter acontecido aquilo. Mas na hora, você que passa por aquele problema, por aquela situação, você fala assim, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu que meu carro batesse? Por que Deus permitisse que meu filho adoecesse? Por que Deus permitisse que eu perdesse um bom emprego e hoje está trabalhando para ganhar bem menos? Por quê? Por quê e por quê? Pergunta, para quê, Senhor? Para que tu está me deixando nessa situação? Aleluia. Deus ele vai te honrar na hora que você trocar a forma de adorar a Ele, amém? A palavra de Deus diz que foram 30 mil homens mortos e a arca de Deus foi tomada. Por causa do comodismo de Ofni e Finéia e da omissão do sacerdote ali. A palavra de Deus diz que a arca do Senhor entrou no templo de Dagom, era o Deus dos filisteus. Diz a palavra de Deus que esse Deus era uma parte homem e uma parte peixe. Da parte para baixo era peixe, da parte para cima era homem. Então a palavra de Deus diz que a arca do Senhor, o símbolo da glória e da presença de Deus, estava dentro de um templo pagão. Aleluia. Aonde você tem ido e aonde você tem se encontrado dentro de um templo pagão, será que a glória de Deus está com você ou você perdeu a glória de Deus? Outra causa que nos causa o comodismo é quando os seus adversários estão adormecidos. E você fala assim, não, meus adversários já estão adormecidos, não vai vir contra a minha vida. O diabo já me esqueceu porque eu tenho uma boa conta bancária, porque eu tenho um bom emprego, porque minhas contas estão pagas. Então o diabo me esqueceu. Às vezes o que está adormecido é a sua carne. Às vezes são as tentações contra a sua vida.
Mas o seu adversário, ele não está morto. Ele só está adormecido. Satanás é um adversário sagaz demais. Ele está aqui desde o princípio, ele te conhece, ele conhece a humanidade toda, só não entra no seu pensamento, mas ele adivinha o que você talvez esteja pensando. Então Satanás, ele conhece seus pontos fracos e fortes, e às vezes ele te deixa entrar no comodismo, na zona de conforto, para te atacar. É nessa hora que ele entra com toda a potência contra a sua vida. Comodismo. Aleluia. Quantos têm caído por causa do comodismo? Quantos estão entristecidos por causa do comodismo? Assim aconteceu com o sacerdote Eli, mas eu profetizo sobre a vida dessa igreja. Não vamos ter um final como teve aquela família de sacerdote. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não vamos cair no comodismo. Essa igreja já se levantou para evangelizar. Hoje já evangelizamos de novo. Vamos para a rua, vamos para a igreja, vamos pregar o evangelho, vamos fazer o ID. Ficar aqui dentro é fácil, mas ir lá fora no sol, caminhar, evangelizar, dizer: Jesus te ama, Deus tem um plano para você. Venha para o culto logo mais à noite, esperamos por você lá. Vamos fazer o ID do Senhor. Porque ficar trancado nas quatro paredes é fácil. A liturgia, né? Ficarmos aqui, aprendemos umas coisas de cor, não fugir daquilo que as igrejas de hoje em dia estão pregando, mas quando nós vamos lá para fora as coisas ficam diferentes. O olhar é diferente. Você saiu da sua zona de conforto, você saiu do seu habitat natural e você foi para a rua. Na hora que você vai lá para fora, é que você sente assim: eu estou fazendo algo para Deus. Aleluia. E muitos pensam assim: eu tenho uma boa conta bancária, bom emprego, estou bem de saúde, minha família vai bem, por que eu vou evangelizar? Deus já me abençoou, então eu só vou para a igreja aos domingos à noite e pronto, acabou, já sou abençoado. Uma das causas do comodismo é quando os seus adversários estão adormecidos. Diabo aqui representa os filisteus. Os filisteus se levantaram e venceram a primeira vez. Foram lá e buscaram a arca do Senhor. A arca do Senhor entrou no acampamento dos filisteus. A palavra de Deus diz que eles gritaram tanto e vibraram tanto que o chão tremeu, mas não assustou os filisteus. Alguns falaram assim: meu Deus, que seremos de nós? Os deuses entraram naquele lugar. Mas teve uma voz aguda que falou assim: ó, sejam homem, vamos contra os filisteus, senão nós vamos ser escravos dos filisteus, dos hebreus. Levantou alguns dos filisteus, talvez o general dos filisteus, e falou: sejam homens, senão nós vamos ser escravos dos hebreus. Não intimidou a arca, o barulho não intimidou. O que eu quero dizer para você essa noite: Satanás, ele não vai ficar intimidado com o tempo que você tem de igreja, com o quanto que você grita e com o que você tem feito aí afora. Ele se intimida quando você tem uma vida de uma oração, uma vida de consagração com Deus. Aí Satanás te intimida, é intimidado por você. Mas gritar muito, bradar muito, falar muito, louvar muito, pregar muito, não vai intimidar Satanás. Jesus não ensinou ninguém a pregar, a cantar. Jesus não ensinou. E a única coisa que os discípulos pediram a Jesus foi o seguinte: Senhor, nos ensina a orar. E quando nós deixamos de orar, nós abrimos uma lacuna na nossa vida, abrimos uma brecha na nossa vida para o inimigo nos afligir. Mas Deus permite para você se levantar mais forte, para você se levantar de outra forma e falar assim: eu preciso orar mais. Os discípulos falaram: Senhor, nos ensina a orar. Então Jesus falou assim: quando orares, entra no teu quarto, tá? E tranca a porta. Então fala com seu pai, que em secreto ele vai te ouvir e vai te recompensar. Aleluia.
Muitas pessoas só oram aos domingos e aqui na igreja quando nós oramos e oramos juntos. Não tem uma vida de oração. Deixa eu te falar uma coisa, isso aí é testemunho meu. Quando você para de orar, os inimigos que estavam adormecidos se levantam contra a sua vida. Aleluia. E talvez você pode estar pensando assim, já se levantou contra a minha vida. Mas há poder no nome de Jesus, que ele se levanta para cair. A palavra de Deus diz que o inimigo vem contra nós por um caminho, mas por 7 ele vai ter que fugir. Porque aqui nós ouvimos a palavra de Deus, aqui nós ouvimos a voz de Deus, para que nós chegamos em casa para viver uma vida diferente da qual nós estamos vivendo agora. Comodismo, comodismo e comodismo. Outra causa é quando seus adversários estão adormecidos, mas eles se levantam. O diabo, como o filisteu, a nossa carne se levanta contra nós e as tentações também vêm contra as nossas vidas. Isso aí é todos os dias. Quando o mecanismo te favorece, aí eu quero dizer, muitas pessoas, por causa do poder, da fama, conhecimento e do dinheiro, o mecanismo favorece aquela pessoa, aí entra o comodismo. Podemos ver na nossa política atual, como está vivendo a nossa política. Eu estava ouvindo um vídeo essa semana, vendo um vídeo e ouvindo essa semana, de um vereador exclamando, brigando com seus amigos, e um rapaz também se levantou, falando assim, vocês não sabem o que é crise, porque vocês mesmo aumentam os seus salários. A crise ainda não te atingiu, porque você não depende da saúde pública, vocês não dependem da segurança pública, vocês têm segurança particular. Então, a crise não chegou ainda na sua porta, não bateu na tua porta. E ele diz, como é que a crise vai chegar na sua porta? Quando ela chega na tua porta, você vai lá e aumenta o seu salário. Seria bom, né? Se a gente chegasse para o nosso patrão, ó, estou vivendo em crise, dobra o meu salário. Assim faz os nossos governantes. Então, alguns mecanismos favorecem poder, fama, dinheiro, conhecimento. E como você deve driblar isso daí? É pecado ter dinheiro? Não. É pecado ter poder? Não. Conhecimento? Não. Fama? Não. Mas muitas das vezes a fama, o dinheiro, o conhecimento e o poder, quando vem para a nossa vida, joga a gente no comodismo, na zona de conforto. Tem pessoas que quando atingiu o poder, nunca mais foi aquela pessoa de antes. Às vezes luta para chegar no poder, e quando chega no poder, aquela pessoa se destrói por causa do poder. Tem pessoa que nunca podia ter poder na vida, porque quando chega no poder, o poder sobe a cabeça e aquela pessoa é transformada. Comodismo. Não, eu não vou mais à frente desse pelotão, porque agora eu sou o capitão desse pelotão. Agora eu só vou mandar. Existe um ditado dentro do quartel que diz o seguinte: a tropa é espelho do guia, né, Reginaldo? A tropa é espelho do guia. O guia faz, a tropa faz também. O guia vai varrer o chão, a tropa vai atrás também. Eu lembro lá no quartel que às vezes passava alguns pelotões vibrando na educação física e chegava a arrepiar a forma que eles passavam, de tanto alto que eles gritavam. E quando nós olhávamos para o guia do pelotão, você observava que ele vibrava mais do que o pelotão. Mas passava outras tropas também que passavam se arrastando. Aí você ia ver o guia daquele pelotão, às vezes era um oficial obeso, gordo, não sabia nem as canções para levantar o moral da tropa. E esse ditado também nós temos que trazer para o mundo espiritual, para dentro da igreja. A tropa é espelho do guia. Então você tem que olhar o espelho do seu pastor, o que o seu pastor faz, o que ele está fazendo, e falar, eu tenho que imitar ele também. Eu tenho que olhar o meu líder e falar assim, epa, eu vou imitar ele também.
ele não é preguiçoso, ele acorda cedo, ele faz isso, ele ora, se consagra, ele prega, ele tem compromisso com a sua igreja, com a obra de Deus. Epa, eu vou imitar também. Então muitas pessoas assumem o poder, mas em vez de dar exemplo, dão mau exemplo. Aleluia. Pessoas também que a fama vem e joga essa pessoa no chão, se acomoda. Não, já cheguei ao topo. Quantas pessoas, cantores, que muitas das vezes não eram conhecidos, quando chega na mídia, quando conhece determinadas gravadoras, esquece do que era lá atrás. Às vezes a pessoa ganha muito dinheiro, esquece quem são os seus parentes, seus amigos, sua família, e tem outras amizades, por causa do comodismo, se acomodou e se esqueceu. A vida desse sacerdote, a vida de Eli, a vida de Ofni e Finéia, a vida da sua nora, a vida do seu filho, a vida da sua família, ficou gravado na história dos hebreus, e hoje está sendo pregada mais uma vez aqui essa noite, por causa do comodismo. Não deixe o comodismo gravar a história da sua vida, não. Nem da sua família, nem da sua casa, nem da sua parentela, nem dos seus amigos. Não deixa que o comodismo venha te abater por causa de aflições que você tem vivido, por causa de algum problema que você tem vivido, não. Ao contrário, quando o problema bater na sua porta, você apresenta para ela a porta dos fundos para sair, porque quem está ali é o Senhor e o Salvador da sua vida, é que reina dentro da sua casa. Diga para o problema: existe uma porta lá atrás, aqui você não fica, aqui você não vai ficar, e aqui você vai sair, porque quem reina na minha casa é o Senhor Jesus. Mas é difícil, Vanderlei, é difícil. Quando está tudo bem, conta paga, a minha saúde, um bom emprego, uma boa conta bancária, é difícil de acordar cedo um final de semana. É difícil de fazer o ID de Jesus. É difícil para mim me consagrar. Agora eu quero te dizer uma coisa: cai um filho enfermo, cai uma esposa ou um esposo enfermo, seja internado ou dentro de um leito de hospital, não pode vir para casa. A sua vida vai mudar radicalmente, porque você vai passar a visitar seu filho, a sua esposa ou seu esposo dentro de um leito de hospital. Então aqueles momentos que você tinha de lazer de frente de uma televisão, talvez de 45, 50 polegadas, ou então jogando um videogame na sua casa, ou vendo uma série, uma novela ou um filme, você não vai ter mais, porque entrou algo na sua vida: a visita ao hospital. Então você, antes da visita, você em casa vai orar para que Deus venha mudar o quadro da sua vida. Senhor, tira ele de lá, Senhor. Tira ele do hospital. Tira ela de lá, Senhor. Traga ele para casa. Então você vai abandonar aquele conforto que te trazia um comodismo, para você voltar a ser ativo para Deus, a orar, a se consagrar e a buscar a Deus. Aleluia. Mesma coisa é você mesmo. Se você cair enfermo no hospital, dentro de um hospital, a sua vida vai mudar. Você agora vai ser programado, teleguiado por outras pessoas. Hora de tomar remédio, hora de ir ao banho, de tomar banho, hora de almoçar, hora de jantar, hora de dormir. Então o seu comodismo acabou. Acabou. E agora vai entrar regras de outras pessoas ou de outro sistema para a sua vida. Então lembra do Senhor na hora do comodismo da sua casa, da sua televisão, da sua boa conta bancária, do seu bom emprego, para que na hora, quando os seus adversários que estão adormecidos tentar se levantar contra você, você fala: epa, você vai se levantar para cair. E você vai gritar assim para os atalaia: quantos são? São 1000 adversários. Você vai mandar, então vamos botar 3 por 1. Manda 4. Manda 4.000 para abater eles. Manda 3.000 para abater eles. E Deus vai em seu favor, porque diz a palavra de Deus em Salmo 91:11, porque Ele dá ordem aos seus anjos ao seu favor para te proteger em todos os seus caminhos. Aleluia!
Os inimigos adormecidos, eles podem até se levantar contra você, mas vai se levantar para cair. Aleluia. Comodismo, diga não para o comodismo. Às vezes na hora da gente se levantar de manhã é difícil, principalmente quem trabalha a semana toda. Mas depois que você se levantou, acabou. Acabou. Chegou na casa do Senhor, acabou. Às vezes seu pensamento fala assim: eu ir para a rua, meu vizinho me vê, meu amigo me vê. Mas na hora que você está lá, gente, acaba tudo. Acaba tudo. Quem saiu hoje pôde ver que foi muito bom. E é legal, e isso tem que ficar enraizado nas igrejas. Rua, ide do Senhor, e lá fazer a obra do Senhor. Seja evangelizando de uma forma ou de outra. Seja distribuindo alimentos, distribuindo água, levando um panfleto, falando de amor. Você tem que fazer o ide do Senhor. Aleluia. Não deixa que esse comodismo venha entrar na sua vida. E quando o mecanismo te favorece, assim como acontecia com Ofni e Finéia, com Eli, eles eram sacerdotes. Só para você ter uma ideia, para ser sacerdote, existiam 11 tribos. A tribo de Levi, a tribo de Gad, a tribo de Zebulon, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Eram 11 tribos, que eram os 11 filhos de Jacó, que se formou as 12 tribos. Apenas a tribo de Levi, que era separado os sacerdotes. Você já imaginou, talvez a tribo de Judá olhava assim: poxa, eu nunca vou poder ser um levita na casa do Senhor. Eu nunca vou poder ministrar, mexer no candelabro, acender com azeite. Todos os sábados de lá, separar aqueles 12 pães, tirar o velho e colocar o novo. Eu não vou poder sacrificar um animal porque eu não faço parte da tribo de Levi. Mas a família de Ofni e Finéia fazia parte da tribo de Levi. Talvez a tribo de Benjamim falava assim: meu Deus, eu nunca vou poder entrar no Santo dos Santos, porque eu não faço parte da tribo de Levi. E um sacerdote não era apenas ser da tribo de Levi. Para ser um sacerdote, ele tinha que ser bonito. Não podia ter nariz chatado. Não podia faltar testículo. Ele não podia ser vesgo. Não podia ter perna torta. Tinha que ser um lindão para ser um sacerdote. Então você imagina, eles tinham todas essas características. Ofni, Finéia e Eli tiveram o prazer de apresentar a arca do Senhor. O sacerdote ali, ele dormia ao lado da arca da aliança, dentro do Santo dos Santos. Depois de todos esses privilégios, depois de todos esses mecanismos que favoreciam eles, ainda assim, eles se apresentavam diante de Deus de qualquer maneira. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez lugares que você quer alcançar, almeja estar lá, muitos estão lá e fazem por onde? Faz da forma que Deus lhe mandou e faz bem. Talvez você está ali e pensa assim: poxa, eu queria ser um líder. Eu queria ser um pastor. Eu queria ser um levita, cantar na casa do Senhor. Eu queria ser isso, queria ser aquilo. Mas às vezes quando você chega lá, faz de qualquer maneira. Porque a intenção do seu coração não era as melhores. Era apenas para parecer, era apenas para você ser identificado como alguém. Mas uma coisa eu quero te dizer hoje: que há poder no nome de Jesus contra tudo e qualquer tipo de comodismo na sua vida. Eu sei que talvez amanhã você esqueça dessas palavras que foi falada aqui. Talvez você vai levar 2 dias para esquecer sobre a família de Ofni e Finéia, sobre a morte daqueles 2 sacerdotes, daqueles 3 sacerdotes do seu pai. Talvez na terça-feira você já se esqueça, porque os seus afazeres, acordar de manhã e trabalhar, pegar ônibus e voltar, você chega em casa, liga a televisão e vai se apagando tudo que está sendo dito no dia de hoje. E talvez você chegar na sua casa hoje, você vai lembrar superficialmente sobre comodismo, e você vai começar a entrar no comodismo de novo.
Talvez você esqueça isso até quinta-feira. Chegar no domingo aqui, você já nem sabe aonde foi falado sobre a palavra, pregado sobre a palavra. Qual foi o tema da mensagem sobre a vida desses homens? Talvez no sábado você já não sabe mais de nada sobre o comodismo ou não. Talvez tudo que foi dito aqui, as estratégias do inimigo contra a sua vida, as causas do comodismo, você pode até esquecer. Aleluia. Mas de uma coisa você não pode esquecer, é de honrar aquele que tem te honrado. Aleluia. Abra sua Bíblia aí, 1 Samuel 2, 29. Prioridades erradas tem jogado a nossa base no chão. 1 Samuel 2, 29. Diz assim: porque vocês zombam do meu sacrifício, Deus falando, e da oferta que determinei para a minha habitação. Porque você honra seu filho, falando para Eli, o Senhor, seus filhos, mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel no povo. Eli honrava mais os filhos do que o Senhor. Se ele honrava verdadeiramente Deus, ele já tinha tirado os filhos dele da parte de sacerdote. Então Deus falou assim: por que você honra seus filhos mais do que a mim? Uma palavra para hoje, essa noite, eu quero deixar aqui terminando a minha mensagem. A sua prioridade, como eu preguei da outra vez, não pode ser seu filho, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, seus amigos, o seu trabalho, a sua igreja, o seu pastor. A sua prioridade sempre tem que ser Deus. Deus enquadrou o sacerdote e diz assim: por que tu honra mais a seus filhos do que a mim? Os filhos dele estavam bagunçando a casa do Senhor. Aí Deus virou para ele e falou assim: por que você não corrige? Por que você está deixando ele fazer isso com a minha casa de oração? Por que tu honra mais os seus filhos do que a mim? Prioridades erradas vai te levar ao comodismo. Eu quero te falar mais uma coisa. O comodismo, ele é tão bom, mas tão bom para a carne, e o nosso Deus, ele é tão bom, é tão misericordioso e tão fiel, que ele vai te dar corda. Ele vai te dar corda. Mas ele vai te dar corda te chamando lá em Hebreus 12, te corrigindo. Deus corrige o que ama, mas ele vai te dar corda. Ele vai te corrigir ali na frente, ele vai te dar corda. Mas vai chegar uma hora que a misericórdia de Deus vai bater de frente com a sua justiça. E na hora que a misericórdia dele bater com a sua justiça, ele vai ter que empregar a tua palavra para que se cumpra na sua vida. Misericórdia, vem, corda. Mas a hora que bater de cara com a justiça de Deus, vai falar: epa, peraí. Vivemos na graça, mas não podemos fazer da graça uma desgraça. Então, quando a misericórdia de Deus bater com a justiça, ele vai empregar a justiça dele, porque ele é justo. A base do trono de Deus é a justiça. Não deixa que isso aconteça com você, não. Antes disso, você se levanta do seu comodismo. Vamos nos pôr de pé. Você vai se levantar e vai clamar a Deus e pedir a Deus: Senhor, me tira desse comodismo, me tira dessa situação, porque eu creio num Deus de misericórdia. Aleluia. Adora o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é fiel. Aleluia. Que terrível arma é. Glória a Deus. Que seus filhos, Senhor, venham entender o propósito real da mensagem de hoje, Senhor. Comodismo, Senhor. Comodismo, Senhor. Aleluia. O comodismo destruiu a família de Ofni e Finéia e do sacerdote Eli. O comodismo trouxe um nome de derrota sobre o neto do sacerdote Eli. O
comodismo não pode ser derrota para a sua geração, mas sim vitória. Aleluia. Uma quebra da Aleluia. aliança, Aleluia. que é raiz em gratidão. Que nasça um profeta na sua vida hoje. Assim, Que venha nascer o Samuel na sua vida hoje. Que ouviu a voz de Deus. Que fez a vontade de Deus. Que venha nascer o Samuel na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh Senhor amado, eu creio na vitória dos seus filhos. Eu creio na minha vitória, eu creio na nossa vitória, Senhor, para louvor e glória do teu nome. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempo de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza. Mas eu estou ferido, não pare. Estou desanimado, não pare. Mas eu fracassei, não pare. Eu estou aflito, não pare. Me humilharam, não pare. Aleluia. Aleluia. Nós vivemos tempos de guerra, mas não podemos parar de lutar. A família de Eli tinha um problema. A família de Ana, de Eucana, de Penina tinha um problema. Mas Ana, com o problema da sua família, Deus trouxe, ressurgiu e cresceu e viveu um Samuel na vida de Ana. Que os Samuéis venham viver na sua família. Eu creio que Samuel está nascendo hoje na sua história. Que o final vai ser diferente da família de Eucana, a família de Eli e de Ofni e Finé. Usada pra tentar paralisar sua fé. Oh, aleluia. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste, como um contra-ataque do mal. Eu creio no poder de Deus sobre a sua vida. O início da sua história pode ter sido diferente, ruim. No meio da caminhada pode até tropeçar e ter um obstáculo. Mas eu profetizo um final de vitória sobre a sua vida. Eu profetizo salvação sobre a sua casa, sobre a sua família, cura sobre a sua casa, sobre a sua família, restauração sobre a sua casa e sobre a sua família. Nunca pare de lutar, nunca. Aleluia. Nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempo de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem cessar. Que o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Ela vai vir, sem demora. Escape e descansa, cura, recompensa vem. Sem demora, que o escape e descansa, cura, recompensa vem. Sem demora. A família de Eli, do sacerdote, teve um abate no final. Eles contavam com a Arca da Aliança, mas a Arca da Aliança não foi feita para pecadores. Foi tomada, foi colocada no templo de Dagon, e ali Deus fez o que fez com aquela entidade. Talvez você pode estar contando com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, por ser cristão, talvez você pense que também é. Como meu amigo meu sempre falava para mim: Vanderlei, você tem ido à igreja? Compra para mim lá, um sargento amigo meu, compra para mim lá um terreno no céu. E eu falava para mim a salvação individual. Ele sempre falava isso para mim: compra um terreno lá para mim. Eu quero fazer um convite hoje à igreja. O Deus que trouxe Samuel na vida de Ana, que era estéril, era zombada por Penina, e deu a ela 6 filhos, 4 homens e 2 meninas,
é o mesmo Deus que pode trazer a paz para a sua vida ainda hoje. Eu apresento Jesus Cristo de Nazaré, o carpinteiro, o Salvador da humanidade, que imputou a sua justiça dele em mim e imputou os meus pecados nele. Eu te apresento Jesus Cristo, que vai trazer a paz para a sua vida. Ele vai resolver os meus problemas. Jesus vai resolver os seus problemas, sim, porque Ele vai entrar na frente de batalha. Aleluia. Ele vai me dar vitória, Ele vai te dar vitória, sim, porque eu creio no Deus de vitória. Ele vai me enriquecer, talvez sim, talvez não, mas independentemente de riqueza ou não, Ele vai te dar a salvação. Ele vai te levar para o céu, vai te batizar e vai te dar uma nova morada. Aleluia. Ele vai tirar a minha depressão, vai tirar sim, porque eu creio no Deus que entra nessa área também. Ele vai me curar, quem sabe Ele vai te curar, mas eu quero te apresentar e te fazer um convite. Você quer aceitar esse Jesus hoje? Você quer abandonar a sua vida de pecado e se entregar para Jesus? A palavra de Deus diz que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos entregamos para Deus, há uma festa do céu. Eu quero te fazer um convite. Talvez você tenha ido, tenha sido simpatizante, mas ainda não confessou com o seu coração e não tem um compromisso com Deus. Mas eu quero te fazer um convite essa noite, de aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Talvez você está vivendo uma vida como a família de Ófni e Finéia, com problemas dentro da sua casa que só Deus sabe. Mas eu profetizo sobre a sua vida ainda sem aceitar esse Jesus Cristo. Eu profetizo que o final não vai ser como o de Ófni e Finéia. Mais uma vez eu te pergunto e faço esse convite. Eu te apresento Jesus Cristo. Se você quiser, levante a sua mão para o alto e vem aqui na frente falando: eu quero esse Jesus que transforma, que cura e que salva e que leva para o céu. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e creio que o Espírito Santo de Deus irá continuar falando em nossos corações. Amém? Não se deixe ser preso pelo comodismo. Amém? Em nome de Jesus.